Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje, 8h30 da noite do dia 4 de novembro de 2021, eu tenho o grande prazer de estar com a doutora Denise Carreiro, uma grande nutricionista, e nós vamos conversar sobre o glúten e sobre os seus males, ok? Deixa eu chamar aqui a Denise para... Ela está entrando. Olá, Denise. Tudo bem, Ícaro? E aí, joia? Tudo em ordem. E você? Bom demais. Olha, sempre um prazer conversar com você, viu? Obrigado por ter aceito o convite. Eu hoje vou te entrevistar sobre um assunto espinhoso, né? Que você entende demais dele, que é o glúten e os males dele. A Denise, gente, para quem não conhece, até parece que alguém que queira ser um bom profissional de saúde no país não vai conhecer você e seus cursos, né, Denise, suas obras. Mas você tem dezenas de livros publicados, né? 16. Bom demais. E um deles é o Glúten, Toxicidade, Reações e Sintomas. Um dos livros que é meu de cabeceira para poder falar para os meus pacientes. Ei, não faz bem glúten para ninguém. Algumas pessoas vão conseguir consumir, mas fazer bem não faz, não é necessário para a dieta, né? E esse livro é aquele que eu recomendo para a maioria dos meus pacientes que vem peitar meio com: ah, mas eu vi o fulano falar que isso aí é balela. Eu vi a fulana falar que isso é modismo, né? Modismo alimentar, que isso é nutricionismo. E a gente está aqui hoje para tentar mostrar um pouquinho, né, além da sua obra que é muito vasta, que a história não é bem essa, né, Denise? Bom, Ícaro, primeiro, obrigado aqui pelo convite de estar falando mais uma vez com você. É sempre bom, né, conversar aqui com você. E então, querido, quando falam para mim que esse negócio de glúten é moda, eu brinco, eu falo que eu estou na moda há 30 anos, então, né? Porque, na verdade, esses estudos, todo esse entendimento, obviamente com base na ciência, né? Das relações que o glúten pode causar no organismo, já são colocados por profissionais há muitos anos, né? Então, logo que eu comecei a estudar para entender um pouquinho o que acontecia com meus filhos, por que tantos sintomas, se nada justificava, dentro do que eu conhecia até então, e aí eu comecei a pesquisar bastante, eu já peguei livros publicados desde 92, antes disso, década de 80, Dr. Abraham Hofer, um psiquiatra fantástico, que ele falava da cura da mente através da terapia nutricional, e ele já falava das relações do glúten, né, com alterações do sistema nervoso central. Doutora Doris Repp, enfim, muitos profissionais super sérios, né, que já colocavam isso, e eu comecei a pesquisar, comecei a estudar, e eu, como eu brinco, eu falo que eu sou capricorniana com ascendente em touro, entendeu? Então é aquela história, ou você entende ou você entende, né? E aí, eles me orientam, inclusive. Eu falei, eu preciso entender o que está acontecendo. Mas por mais que a gente pesquisasse, não tinha ainda nada que batesse o martelo, assim, aonde, o que, como, era tudo muito assim, provavelmente não se digere a proteína, provavelmente inibidor de tripsina. Então você tinha uma série de colocações. E eu acho que isso foi mais clareado, né, quando o doutor Alessio Fasano, que quando ele começou esses estudos, ele estava na Universidade de Maryland, e depois ele passou para a Universidade de Harvard, né? Mas quando eu o conheci, ele ainda era da Universidade de Maryland, que foi no COINE do Rio de Janeiro, que a gente foi dar palestra no mesmo evento, né? E faz uns 11 anos, 10, 11 anos atrás, né? E o doutor Alessio colocou isso, ele falou assim, se até 3, 4 anos atrás alguém me falasse que o glúten causasse qualquer coisa que não fosse doença celíaca, eu chamava de charlatão.
E ele tinha um centro de referência, né? Como até a Denise de Carvalho colocou, ele é um médico italiano, e na Itália eles sofreram muito, muito com esse glúten do trigo moderno, muita doença celíaca, muito problema. E ele, como um gastro pediatra, ele foi se especializar em doença celíaca e tinha um centro de especialização em doença celíaca lá nessa universidade. E aí ele contando no COINE que começou a chegar muitos casos encaminhados para o centro de referência deles, aonde o pessoal indicava para eles porque nada justificava os sintomas que muitas pessoas tinham, e sintomas muito severos. Alguns sintomas, como pessoas que chegavam em cadeira de roda, né? Atletas como o Djokovic e vários outros profissionais que ele levou, inclusive, casos clínicos para o Congresso. E aí eles pesquisavam tudo, tudo, inclusive genética para doença celíaca, e tudo dava negativo. E aí, o que eles acabaram fazendo? Bom, doença celíaca não é, mas nada justifica o que essa pessoa tem. Vamos tirar o glúten. Tirava o glúten, e o doutor Alessio sempre foi adepto à alimentação da nona, né? Então, aquela coisa da comida de verdade, da alimentação do tempo da vovó. E as pessoas começavam a sarar. E saravam. O Djokovic virou um big, começou a ser campeão, e ele trouxe muitos casos de pessoas que saíram de cadeira de roda, e pessoas com ataxia cerebelar, e dermatite petiforme, e aí vai. Então, aí eles começaram a falar assim, o que está acontecendo? Porque começaram a aparecer 6 a 8 vezes mais casos deste tipo do que pessoas com doença celíaca. Então ele falou assim, alguma coisa está errada aqui. O que está acontecendo com esse glúten? Doença celíaca não é. Alergia mediada por IgE também não era. Então eles começaram a chamar de sensibilidade ao glúten não celíaca, né? Mas aí eles foram pesquisar isso e começaram a pegar sementes, né, antigas, comparar com sementes do trigo modificado e entender um pouco o que estava acontecendo. E aí o que eles mais identificaram, né, de mais alteração nesse glúten do trigo moderno foi a alfa-gliadina, né? E que a alfa-gliadina, ela tinha mais de 20 peptídeos tóxicos, peptídeos, ou seja, frações proteicas que a enzima humana não digeria, né? Então, quando pega a alfa-gliadina, ela tem 277 aminoácidos. E o organismo entende o que é 1, 2 ou 3 aminoácidos. Então, aminoácido isolado, dipeptídeo, tripeptídeo. Aí ele entende como vamos falar assim, eu brinco, falo que a parede intestinal íntegra, ela fala nutriente entra, encrenca não. Então, quando você tem 1, 2 ou 3 aminoácidos, ele entende como nutriente. De 4 em diante, já é peptídeo, que não é natural ao organismo. E essas frações, esses peptídeos presentes nessa alfa-gliadina, a enzima humana não conseguia digerir. Inclusive, 2 dessas frações, desses peptídeos, eles identificaram que aumentavam a expressão da zonulina, que é uma proteína presente no intestino, mas que quando aumenta a expressão dela, ela quebra a ligação entre as células intestinais. Então, as células intestinais ela tem que ser muito bem apertadinha, né? E essa permeabilidade ela é suficiente para falar nutriente entra. Mas qualquer tipo de agressor, não. Nem proteína mal digerida, nem toxina produzida por fungos e más bactérias, nem antígeno microbiano, nem metal tóxico, ou seja, nutriente entra, encrenca não. Só que aumentou a expressão da zonulina, abre, né, altera essa permeabilidade. E isso não só, eu brinco e falo, abriu a porteira. Sim. Então, não é isso? Não só você permite que peptídeos do glúten sejam absorvidos,
como do leite, como antígeno microbiano, lipopolissacárides e outras substâncias que deveriam ser mandadas embora, tem mais chance de entrar. Então, dentro desse processo, não só os peptídeos do glúten pode gerar processo inflamatório no organismo, e proteína mal digerida, em geral, vai suscitar resposta de mediação de IgG, né? Formação de imunocomplexos, que é a reação tipo 3 de gel e combis, descrita em qualquer livro básico de imunologia, né? Então, não é nada que venha como eu brinco do além, nem se instalou como entidade, né? Tem toda uma base que mostra como isso acontece. E aí, a partir daí, isso pode gerar processo inflamatório em qualquer órgão ou sistema. Porém, o que o doutor Alessio coloca bastante nesse processo é que quando um peptídeo, né, uma proteína mal digerida, passa para dentro do organismo e esse organismo produz um anticorpo contra ele, seja qual for, seja um antígeno microbiano, seja um peptídeo do glúten, do leite ou qualquer um, a sequência proteica desse peptídeo, ela pode ser muito parecida com algum tecido do organismo. Uma enzima da tireoide, um tecido articular, uma célula beta de Langerhans. Então, o que acontece? O organismo que está desequilibrado imunologicamente, esse anticorpo produzido para combater esse agressor que entrou, ele pode começar a combater esse tecido do organismo parecido, onde tem essa sequência parecida de aminoácidos, como se fosse um agressor. E esse processo leva à doença autoimune. E é doença autoimune por mimetismo celular ou molecular. Então, é por isso que o glúten é muito relacionado com doença autoimune, tanto é que a gente tem no Ministério da Saúde um protocolo aonde quando você tem qualquer doença autoimune, pesquise doença celíaca, e quando você tem doença celíaca, pesquise outras doenças autoimunes. Só que até hoje ainda, muitos profissionais só relacionam o glúten à doença celíaca. Quando, na verdade, o processo autoimune ele pode ser desencadeado pelo alto consumo do glúten, independente de ter ou não a doença celíaca, em função de todos esses processos, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós temos vários mecanismos imunológicos pelos quais o glúten pode desencadear alterações no organismo. Então, tudo isso hoje já é extremamente estudado, provado e comprovado, né? Cientificamente. Então, pode causar alergia mediada por IgE, pode causar hipersensibilidade mediada por IgG, pode facilitar processo autoimune por mimetismo celular ou molecular, pode causar doença celíaca. O glúten também tem opioides, né? Uma fração opioide, que é uma sequência de 7 aminoácidos que a enzima humana não digere, que é uma sequência muito parecida com a caseína do leite de vaca. Elas são muito parecidas, elas só diferem em 2 pontos de aminoácido, mas elas são extremamente parecidas. E como a enzima humana não digere, elas essa sequência de 7 aminoácidos, elas acabam agindo como opioide. Então, elas são chamadas de morfina-like. Então, a do glúten, gluteomorfina, gliado morfina, e a do leite, beta-casomorfina 7, principalmente, né? Essa fração mais conhecida. E elas podem agir no lugar dos opioides naturais, tanto no intestino, e no intestino pode prender o intestino, pode inflamar o intestino, né? E a gente tem estudos publicados recentes sobre a ação desses opioides em vários transtornos do organismo, mas os maiores estudos são em relação a TEA, transtorno do espectro autista transtorno do espectro autista e TDAH, né? Só que esses opioides também podem ocupar receptores no sistema nervoso central. Modificar comportamento, levar euforia, agitação, prazer no momento, mas num outro momento, letargia, embotamento, depressão, como qualquer droga. Como qualquer droga. Então leva... E eu falo assim, aí muitas vezes essa pessoa acaba sendo rotulada como bipolar, né? Porque num momento está num processo de euforia, de agitação, de prazer, no outro pode estar com letargia, depressão, embotamento.
E para se sentir melhor, tem que correr atrás e comer de novo essa encrenca. Então, aí leva ao quê? Ao vício alimentar. Isso. Né? E a Então, com pessoa, certeza. e a pessoa que, quanto mais ela quer o glúten, tem dificuldade de largar e precisa dele, possivelmente mais ela consumiu no passado, mais ela está sensível a essa morfina, né? E acaba sentindo mais a dificuldade de tirar, né? A gente sabe que aquelas primeiras semanas da pessoa que tira, você deve ver isso no consultório também, muitas vezes é penoso para ela, dá uma queda de humor consistente por um tempo. E talvez, pegando o gancho do que você falou, uma das coisas piores da sensibilidade não celíaca, né, ou vamos falar do nome antigo, seja abrir caminho para várias toxinas cruzarem para... Né, a gente pensa no dano direto e no dano imunológico, mas a gente não pode esquecer que o glúten ele estupra a parede intestinal, né? E quando ele estupra a parede intestinal, ele abre caminho para metais pesados, abre caminho para outras toxinas, para outras sequências de aminoácidos entrarem. Então, o glúten pode potencializar o problema que outros alimentos trazem, né, Denise? Com certeza, né? Uma ação somatória, né? Na verdade, quando o pessoal fala assim, mas espera aí, desde que o mundo é mundo se come trigo, né? É verdade, mas não essa encrenca que a gente come hoje. Eu brinco e falo assim que a gente precisa comer comida de verdade. Comida que a natureza deu, mas a natureza não deu esse trigo moderno. Esse trigo foi modificado. Final da década de 60 para começo da década de 70. Né? E para tornar, na verdade, para tornar o trigo mais resistente, para render mais por hectare, para ter uma resistência maior a pragas, alterações de temperatura, tornar o trigo resistente aos agrotóxicos, né? E, na verdade, assim, para proteger a planta contra pragas, né? E dentro desse processo, isso acabou por modificar a estrutura dessa sequência de aminoácidos, que ficou diferente do alimento natural. A cultura original do trigo, ele cobria o ser humano, era de 2 metros de altura, né? E isso eu assisti numa palestra no Embrapa, que eu fui dar uma palestra lá no Embrapa, convite deles para falar sobre esse trigo moderno, o que ele estava causando no organismo, e uma das pessoas do Embrapa deu uma palestra mostrando como foi feita essa modificação. E que esse trigo cobria o ser humano, e quando começou a fazer a hibridização para aumentar o rendimento, para aumentar a resistência e a aceitação aos agrotóxicos, etc., que eram exclusivos, né, para isso, o que começou a acontecer? Esse trigo ele passou a ser chamado de trigo anão. Então, uma cultura baixinha, né? Só que apareceu 5% de proteína que não existia nesse trigo modificado, carregando mais de 14 variedades de glúten que não existiam. Então, foram estudos que foram feitos em vários países, né? E que trouxeram aí todas essas informações. Então, nós não estamos falando do que a natureza deu. Nós estamos falando de uma coisa que foi modificada. E se na década de 70 a própria Embrapa Trigo colocou que você tinha um consumo, em média, de 30 quilos por pessoa por ano de trigo, hoje, no Brasil, é mais de 60 quilos por ano por pessoa. E também a gente pegou essa informação na Embrapa Trigo, que nos últimos 40 anos, em função de toda essa como é que fala, essa evolução, né? Na palavra deles, evolução, aumentou em 20 vezes a quantidade de glúten no trigo. Meu Porque Deus. se descobriu que o glúten é o que deixa macio, é o que faz render. Então, o que a gente vai fazer? O que começaram a fazer? Aumenta nitrogênio no solo, aumenta a quantidade de proteína desse trigo, onde 90% é glúten. Né? E aí, aumentando o glúten, aumenta o rendimento na indústria. E dentro desse processo, você acaba tendo, por exemplo, o pessoal fala assim, Denise, mas eu como um pão integral. E o pão integral que a gente faz em casa, ele fica duro. O pão integral que você compra na indústria, ele é macio, maravilhoso. Então, o que acontece? Tem que acrescentar mais glúten para maciar. Então, você pega um pão integral, ele chega a ter, às vezes, 10 vezes mais glúten do que
o refinado. E esse, como é que eles chamam? Esse trigo que eles chamam de, como é que é? Ufa, me deu um branco. Que Culinário? não, o glúten vital, mas o que eu estou falando é que, de uma maneira geral, eles falam que a força de glúten do trigo é a que determina o valor desse trigo. Quanto mais força de glúten, ou quanto mais glúten tem, mais ele é valorizado. Até em julho de 2012, foi publicada uma lei no Ministério da Agricultura que o agricultor brasileiro precisava aumentar a força de glúten do trigo nacional, que estava perdendo para o trigo importado porque ele tinha mais força de glúten. Nossa. Então, o processo é muito voltado para o rendimento. Sim. Agora, ninguém em nenhum momento perguntou o que isso faria como ser humano, né? E você tem pacientes, e nós temos vários pacientes em comum, e eu atendo há 30 anos, e a gente, quando você tem prática clínica, você sabe o que esse glúten de trigo moderno faz no organismo de uma pessoa. Né? Sem dúvida. Que não é modo de dizer, não é intriga da oposição, não é frescura, crença, religião, nem filosofia. A gente tem muitos estudos, embasamento que mostra isso, mas a prática clínica, ela é inquestionável. Sim. Né? Quando a gente vê o resultado. E se vocês quiserem estudos científicos sobre isso, aliás, centenas, lá no Glúten, Toxicidade, Reações e Sintomas, o livro que está no denisecarreiro.com.br, vocês vão ter isso amplamente, tá? Eu queria só voltar um pouco, porque eu queria abordar 3 coisas contigo. As primeiras 2 são perguntas básicas, porque a audiência já perguntou alguma coisa. E a última é a gente ir para o artigo que você me mandou, né, para discutir aquele conhecimento tonto que um profissional de saúde andou passando por aí, que pode lesar as pessoas. Mas antes de ir para isso, para a gente poder elucidar as pessoas, longe de nós queremos criticar alguém, a gente quer mostrar ciência para ajudar. Primeira pergunta básica, antes de ir para a terceira, que é sobre o artigo. O que é o glúten e aonde está o glúten? Que perguntaram. Tá. O glúten, ele é a proteína, né? É uma das proteínas, né? Presente no trigo, centeio e cevada, tá? Na aveia não tem glúten. O que a aveia tem é contaminação de glúten, tá? E dentro desse, na aveia a gente tem a avenin. O que acontece é que muitas vezes, dependendo da pessoa, principalmente no doente celíaco, muitas vezes ele não aceita nem a aveia certificada que não tem glúten por causa de cruzamento de epítopos, tá? Mas, de uma maneira geral, o glúten está presente no trigo, no centeio e na cevada, tá? Então, é a proteína presente nesses alimentos. Ok. A gente sabe que quanto mais refinado for o alimento e acelerado com água, mais disponibilidade vai ter para o processo digestivo e de exposição das proteínas, né, Denise? E assim, a segunda coisa que eu ia perguntar é formas básicas que o glúten faz mal. Ou seja, você já falou no começo da live. Por IgE, que seria reação alérgica, por IgG, que seria uma reação tardia de hipersensibilidade, certo? Por lesão direta à parede intestinal, em parte levando a maior expressão de zonulina e romper as tight junctions, né, o que vai fazer mais substâncias ruins cruzarem essa barreira, além do próprio glúten, gerando reações imunológicas, inclusive de autoimunidade. O glúten em si tem uma digestibilidade péssima, né, do trigo anão, principalmente, que é o que o brasileiro mais consome. Ele não consome tanto assim da cevada e do centeio, né? É mais do trigo. E quanto mais o trigo for culinário, né, Denise, mais trigo anão e mais com esse teor aumentado de glúten. Então, o produto ultra refinado de panificação é o maior veneno entre o glúten, né? E é claro que tudo isso é muito pior quando o paciente tem hábitos de vida ruins e uma saúde intestinal precária, já por outros alimentos, falta de exercício, falta de fibras na dieta, polifenóis, um bom ritmo intestinal,
microbiota, por aí vai. Certo? Eu esqueci alguma coisa de importante de como o glúten faz mal para nós? Baseado no que você falou? Eu acredito que o que acontece é que a gente também tem que as proteínas mal digeridas, né, ou de difícil digestão, elas são uma fonte muito fácil de fermentação para fungos e más bactérias, né? E fungos e más bactérias, eles produzem toxinas. O LPS, que é uma toxina produzida por bactérias gram-negativas, as proteínas elas facilitam, né, o desenvolvimento dessas bactérias gram-negativas, né, essas proteínas mal digeridas. O LPS ele é um dos maiores desencadeantes de substância pró-inflamatória, tanto local no intestino, como se for absorvido no sistêmica, no organismo. E quando isso acontece, é chamado de endotoxemia metabólica. E essa endotoxemia metabólica, por exemplo, é uma das maiores causas de resistência à insulina que tem, né? Então, isso é um fator. O outro é que essas substâncias produzidas por fungos e más bactérias, né, consequentes aí dessas fermentações, elas podem, através do nervo vago, agir diretamente no sistema nervoso central, sem nenhum outro, né, fator. E agindo no sistema nervoso central, levar a inflamação neuronal, levar a excitação neuronal. E, por isso, causar uma série de sintomas neurocomportamentais quando a causa está sendo fisiológica. A causa está sendo sistêmica, com repercussão no sistema nervoso central. Certo? Então, eu acho que... E aí entra um pouco aquilo que eu estava falando para você, né? Porque o pessoal fala assim, né? Como assim o glúten, de repente, começa a causar problema? Não, não é de repente e não é por acaso. O glúten que existia no trigo natural, você tinha, no início, né, da cultura, começava com um trigo chamado de diploide, que a gente ainda tem no mercado, que é o farro, espelta, né? Depois, com hibridização natural, entrou o trigo chamado tetraploide, que é o camut, o grão duro. Então, o diploide tinha menos glúten, e muito menos glúten tóxico ainda. O tetraploide um pouquinho mais, mas ainda, né, bem razoável e totalmente tolerável pelo organismo. Depois entrou o terceiro genoma aí, que formou o trigo hexaploide, que é o triticum aestivo, que é a base do trigo moderno, né? Mas que Esse já também foi carregou, mudado, né, também foi transgenicamente para mudado. ficar mais resistente. Multiplicado Exatamente. muito, né? Ele inicialmente, né, na formação natural dele, ele tinha mais glúten, mas aí entra aquilo que você falou. Primeiro que o consumo não era excessivo. Depois que você tinha, era o trigo integral, era o trigo, né, feito normalmente de fermentação natural. E aí, dentro desse quadro, as pessoas comiam comida. Então, existia um consumo natural de legumes, de verduras, de fruta, de cereais integrais, de comida. E eu acho que o mais importante, né, Ícaro, não tinha aditivo químico, não Sim. tinha agrotóxico. Então, a gente sabe que aditivo químico destrói microbiota saudável, altera a permeabilidade do intestino. Dessa mesma maneira, o agrotóxico. Aí, o legume, a verdura e a fruta é o alimento das bactérias saudáveis. É o que mantém esse processo funcionando, fazendo o organismo tolerar agressores, mantendo uma parede intestinal íntegra, né? Tanto para não absorver um agressor, como para combater e parar na hora certa. Então, um alto consumo de alimentos protetores, aonde entrava uma proteína do leite em quantidade pequena, porque as pessoas comiam comida, as pessoas, para você de uma maneira geral, a gente precisa lembrar, isso é importante, que no Brasil o trigo nunca foi cultura sustentável, né? Ele sempre foi uma cultura de inverno e ele nunca foi uma cultura sustentável no Brasil e continua não sendo uma cultura sustentável, né? A produção aqui de consumo não chega a 50%, é em torno de 50%, então a maior parte ainda é trigo importado. E aí entra todos esses fatores.
que começou os alimentos ultraprocessados, onde quando você pega um alimento processado, a base é glúten, leite, soja, açúcar e aditivo químico, tá? E as pessoas preferem consumir vamos generalizar, uma barra de cereal do que comer uma fruta. Exatamente. Então, e comer fruta é esquisito. Comer fruta, mas se vai comer fruta, eu estava conversando com uma paciente hoje. Ela falou que ela foi andar de bicicleta, no meio do passeio ela pegou uma banana e foi comer, todo mundo olhando para a cara dela, achando esquisito ela comer banana, mas estava todo mundo com o pacote do clube social, da bolachinha, do whey e de etc, estava tudo certo. Mas comer uma banana, né? Então é um pouco isso, né? A gente teve foi muito ataque para pouca defesa, né? E eu acho que aí sensibiliza. Até porque as frutas têm sido demonizadas desde o começo dos anos 2000 como quebram jejum, quebram low carb, alto teor de glicose. Você não deveria consumir nunca, senão você acaba com o metabolismo da gordura e você vai engordar, você vai ter esteatose hepática pela frutose. Pelo amor de Deus, gente. A dieta comprovadamente, com mais estudos, saudável para a maioria dos seres humanos, me corrija se eu estiver errado, Denise, foi considerada, Denise, a dieta mediterrânea, que, pelo amor de Deus, ela tem como base frutas da estação, frescas do produtor próximo, principalmente, não quer dizer que, pelo amor de Deus, hoje em dia, com as comodidades, né, e com o tempo, você não possa buscar outras ali. E hoje em dia, no Brasil, não tem falta disso. Nos países europeus de primeiro mundo, frutas são caríssimas. Você já deve ter ouvido falar, ou já deve ter visto, né? Sim. Tem frutas que são caras. Banana nos Estados Unidos é bem cara, sabe? E assim, com essa demonização errada, tem inclusive um papa, entre aspas, né, da low carb no Brasil, que assim, ele demonizou as frutas tanto de 2004 até 2008 que eu peguei pacientes dizendo assim, doutor Ícaro, eu não tenho como seguir seu conhecimento de fruta porque o fulano fala que fruta vai acabar com o low carb, com o emagrecimento e pela frutose vai dar resistência insulínica. Aí eu pergunto, em qual quantidade? Em qual variedade? Em qual momento do dia? Quais combinações? Junto a qual dieta? Em qual tipo de intestino? E a pessoa fica meio assim, mas tem esse tanto de variável? Tem, gente, não é, Denise? Pelo amor de Deus. Você me deu a honra de tratar minha filha, a Giovana. Uma das primeiras coisas que você falou lá para a Kátia e para a Gigi, né, precisa comer mais frutas. E não precisa fazer muito malabarismo, né, Denise? A gente tem excelentes opções no dia a dia. E se você tem uma dieta rica em frutas, verduras e legumes, você tem uma maior antidotação do glúten ocasional ou em pequena quantidade, né, Denise? Não que você tenha que consumir, mas você tem uma proteção maior. Aí, perguntaram aqui nos comentários agora, quer dizer que ninguém deveria consumir glúten? Não. Mas e se eu quiser consumir? Continua sendo um veneno. Mas no intestino bem preparado e com bons hábitos de vida, até a apresentação de antígenos, a recomposição da flora, a proteção dos efeitos, dá para dar uma equilibrada, né, Denise? Só ninguém precisa comer, né? Eu acho que entram algumas variáveis, né? Porque você tem a pessoa que tem doença celíaca acabou. Tanto é que nós, como profissionais de saúde, a gente sempre tenta alertar as pessoas. Não saem tirando glúten, de jeito nenhum. Primeiro procura um profissional de saúde para descartar a possibilidade de doença celíaca em algumas situações onde a pessoa está com a saúde muito comprometida, né? E às vezes até com alguns comprometimentos pontuais. Então, assim, é muito importante primeiro fazer uma avaliação para depois efetivamente tirar o glúten. Porque uma pessoa que tem a possibilidade de ter doença celíaca e ela tira o glúten, depois é muito difícil fazer um diagnóstico. Então, a gente sempre tem muito cuidado com isso, né? Em determinadas situações, eu falo, primeiro faça o exame, faça a avaliação e só depois
que a gente tiver o resultado na mão, aí nós vamos trabalhar essa retirada do glúten. Que, no caso do celíaco, tem que ser total e não pode ter nem contaminação. No caso de uma alergia mediada por IgE, tem que ser total, não pode ter contaminação, mas pode recuperar. Coisa que não acontece com a doença celíaca. E no caso da hipersensibilidade tardia, o maior problema é alto consumo e baixa defesa. Então, muitas vezes a gente vai ter que tirar por um bom período para poder desinflamar, desintoxicar, recuperar a digestibilidade, recuperar a integridade do intestino, recuperar a capacidade nutricional. E quando eu desinflamo e recupero defesa, eu posso vir a conseguir tolerar, sim, uma proteína que eu não digiro, porque a gente foi feito para tolerar agressores. E não para não tolerar. Só que a gente precisa ter essa condição de tolerar. E essa condição de tolerar é nutriente adequado, é microbiota adequada, é integridade do intestino, é capacidade adequada de detoxificação. Então, quando a gente recupera esse processo, a gente consegue até não ser um ET na sociedade, né, Ica? Então, tá na casa de alguém, tá numa situação, tá numa coisa assim, eu tá com vontade e comer alguma coisa. Até. Não então, é o ideal. Assim, precisa comer? Não, não precisa. Não tem perigo ficar sem comer glúten? Não. Porque qualquer carboidrato que substitua o glúten, o valor nutricional é infinitamente melhor. Sim. E outra coisa, Ícaro, que está me preocupando muito, e já aconteceu só nessas 2 semanas, né? Já aconteceram coisas parecidas. Uma delas, eu estava em Curitiba, e aí eu fui tomar lá um café, fui num casamento, fui tomar um café, e do lado tinha uma padaria de fermentação natural. E aí eu fui olhar o que eles tinham, né? E aí, claro, né? Que pergunta, vocês têm algum pão sem glúten, né? De fermentação natural? Ela virou para mim e fez, porque eu falei, que farinha vocês usam? Ah, farinha orgânica, não sei o quê. Ok, farinha comum, só que farinha orgânica, tudo bem. Aí eu falei assim, e vocês não têm nada sem glúten? Ela fez assim para mim, todos são sem glúten. Porque a fermentação natural acaba com o glúten. Quase tive um treco. Entendeu? Esse mito é muito comum. Muito. Meu Deus. Aí quando chega não na festa, né? Mas no esquenta, como a gente brinca, né? Pro casamento, que encontrou o pessoal lá. Aí eu ouvi o pessoal falando assim, olha, esse pão é sem glúten, esse pão é sem glúten, legal, né? E eu olhei e vi que a cara não era muito, né? E fiquei na minha, não comi. E aí, conversando com uma pessoa no dia seguinte, ela fez, ai, Denise, eu acreditei que era sem glúten e eu comi, olha como eu tô inchada. Sabe o que eu descobri? Uma paciente que está saindo de uma quimioterapia. Aí ela virou e fez assim, sabe o que eu descobri? Era pão de fermentação natural. E o pessoal falava, é sem glúten, tá? Então, e outra pessoa, que para mim foi pior ainda, que é, na verdade, até paciente da minha sobrinha, ela fez assim, então, tia, sabe o que aconteceu? Eu vi que ela não estava bem, e ela estava vindo muito bem, de repente ela começou a não estar. E eu fiquei lá chuchando e pesquisando para entender o que ela estava comendo. Aí ela falou, não, e aí de manhã é a torrada. Aí ela falou, qual torrada? Ah, torrada, normal. Mas a gente já não tinha combinado de você não comer glúten? Ah, então, é que o médico falou para mim que a hora que torrasse o pão, ai, meu Deus, você me falou essa, que absurdo, gente. Quer dizer que torrar vai destruir todas as sequências proteicas menores. Isso é impossível, gente. Só se a torrada ficar preta, aí virou outra coisa. Né, Denise? Só se ela ficar preta. Pretinha. Aí você não consegue comer, tá tudo certo. Mas aí o que acontece é que existe muita confusão. Carboidrato, glúten, tirar todo o carboidrato pode, mas tirar o glúten não pode. Quer dizer, o pessoal entra numa coisa que é bombardeado com informação errada, inclusive essa que você falou das frutas. Eu até estou lançando um livro agora, que é o de resistência à insulina, e nesse livro de resistência à insulina, eu coloquei alguns capítulos ali para desmistificar essa história da fruta e da frutose. Porque é verdade, e eu percebi isso nos artigos científicos que eu pesquisava.
como o pessoal confundia a frutose da fruta com a frutose do xarope de milho invertido, né? E dentro desse processo também confundindo fruta com carboidrato. Porque muitas pessoas acreditam que a fruta é carboidrato, tá? E na verdade a fruta, ela até contém carboidrato, mas a fruta é reguladora, ela não é do grupo dos carboidratos, tá? Porque o que ela tem em maior quantidade para ser classificada como reguladora são vitaminas, minerais, fibras, alimento de boas bactérias, enzimas digestivas e centenas de fitoquímicos que você tem em uma fruta. Então, a ação que a fruta tem no organismo é protetora, né? É uma ação antioxidante, anti-inflamatória, desintoxicante, anticancerígena, imunomoduladora, neuromoduladora, digestiva. Então, é um processo... E, claro, alimento de boas bactérias, né? E aí você vê essa mesma pessoa não comendo fruta e tomando uma gelatina diet. Complexo. Entendeu? Cheia de aditivo químico, sem nada de nutriente, né? Então, é muito... Infelizmente, eu falo que, às vezes, a sensação que eu tenho é que nutrição é terra de ninguém. Então, se fala um monte de coisa, né? Sem ter base, né? Carboidrato é uma das bases para o nosso cérebro. Ele é o maior energético para o cérebro. Então, é importantíssimo um carboidrato seguro. Então, um carboidrato seguro é aquele que não inflama o organismo, que não vai ter proteína de difícil digestão, que não é transgênico, né? Então, é um carboidrato seguro. Nós temos os tubérculos, nós temos assim, coisas fantásticas que dá para a gente usar dentro da comida de verdade, dentro do que a natureza dá para a gente. Né? Sim, então, a natureza é boazinha, né, Ícaro? Ela dá tanta coisa, é a gente que limita. Exato. A gente tende a limitar. Você sabe que no consultório, voltando aos exames, eu sou um dos poucos médicos que eu conheço que pede HLA, DQ2 e DQ8 para todos os pacientes. Claro que muitos convênios não autorizam, mas autorizam para 60% dos pacientes. Você sabe o que eu tenho pego em consultório, Denise? 40% dos pacientes têm DQ2 nos 2 alelos ou DQ8. Então, eu acredito que a gente tenha muito mais celíacos por aí, mas muito mais, do que se é diagnosticado. Então, se você somar os celíacos, diagnosticados ou não, com os sensíveis ao glúten, tá? Diagnosticados ou não, e com aqueles que só comem demais ou grande quantidade, e que por conta disso tem todo o caos intestinal, mas também sem diagnóstico, porque infelizmente a gente sai da faculdade, nós da medicina, e eu vejo que na nutrição não é tão diferente. Pensando que o único mal que o glúten faz é pela doença celíaca, a pessoa não sabe pesquisar e não aprende, por quê? Porque como doença celíaca na literatura é abaixo de 2%, ainda colocam isso, as pessoas ficam assim, bom, se eu tiver um problema eu mando para o gastro e ele se vira. Só que até muito boa parte dos gastros que eu conheço deixaram de pescar vários casos de sensibilidade de doença celíaca que eu que peguei no consultório e que falei, você tem. Não, mas eu passei pelo fulano de tal. Então, assim, os anticorpos eu solicito também. Tem aquela questão que a doutora Lenora aqui de Brasília, Lenora Gandolfi, né, que você deve conhecer, ela fala bem que uma coisa é o teste de antiedomísio de laboratórios convencionais. Outra coisa é a metodologia de laboratórios bons do teste de antiedomísio. Você pode ter até uma diferença diagnóstico, mas não dá para a gente ficar só no antiedomísio. Por quê? O antiedomísio, a gente sabe que ele pode não aparecer nos estágios iniciais e muito menos na sensibilidade, que é muito mais, 8 a 10 vezes mais na população. Então a gente precisa parar de achar, né, Denise, que, gente, glúten só faz mal para quem tem doença celíaca. Eu espero que a live até agora tenha deixado claro para vocês que a maior parte das pessoas que sofrem com glúten não é por doença celíaca, mas que tem muita gente subdiagnosticada tanto da doença celíaca
quanto da sensibilidade não celíaca, né, Denise? É isso mesmo. Porque a gente já tem esses dados, eu acho que eu coloquei, inclusive, já no livro, que uma média de 40%, às vezes até 50% da população tem HLA DQ2, DQ8, e, óbvio, não tem doença celíaca, porque é uma predisposição genética. Sim. Agora, que já se sabe que essa epidemiologia, né, que se coloca até 2%, é ponta de iceberg. Sim. Então, para cada pessoa diagnosticada, você pode ter 13 ou mais não diagnosticadas. Absurdo. Né? E uma coisa que a gente tem que também levar em consideração é que para doença celíaca não tem remédio. O remédio tirar o glúten. Tire o glúten, né? Claro que tem que recuperar a tolerância imunológica, estado nutricional, mas não tem remédio. Então, eu acho que ele é muito, muito ignorado na medicina clássica, inclusive em função desse processo, né? É totalmente ignorado. Eu já peguei paciente que estava lá com HLA-DQ2, DQ8 positivo, antitransglutaminase positivo, antiendomísio positivo, e não tinha dado, se não me engano, não tinha dado a biópsia. Então, aí falou para mim que não é doença celíaca porque a biópsia não deu positiva. E a gente já sabe que, embora a biópsia ainda seja um padrão ouro, mas hoje muitos profissionais não têm mais considerado isso, né? Dentro do processo. O Ministério da Saúde tem um protocolo para avaliar a doença celíaca. Só que as pessoas não conhecem esse protocolo. Então, hoje em dia, porque eu até posso pedir os exames como nutricionista, mas eu prefiro encaminhar para o médico pedir. Porque muitas vezes vai ter que fazer a biópsia, né? É importante o diagnóstico médico, é uma prerrogativa do médico. Então, já teve casos de eu pedir e ouvir assim, de pedir para o médico fazer a avaliação e ele falar, essa nutricionista é louca, né? Então, por isso que você manda alguns pacientes para mim, porque eu não vou falar isso, né? Por isso que você manda alguns para mim. Obrigado. Para você aí, para alguns colegas que a gente já sabe também que já tem, a gente vai trabalhando com quem fala a mesma língua que a gente, né? Mas é muito importante isso que você fala, de ter muito, como é que fala? De ser altamente subdiagnosticado, ninguém tem dúvida. Eu acho que realmente é altamente subdiagnosticado. Mas, mais ainda, as hipersensibilidades tardias. Sim, porque essas é o que a maior parte das pessoas tem. A maior 10 parte vezes das mais. pessoas tem. Sem E elas dúvida. não têm e sofrem. A gente pega, você deve pegar tanto quanto eu, e muitos eu já falei, nós já pegamos junto, pacientes que passam por anos, anos e anos de sofrimento, né? E por várias especialidades médicas, e é por isso que muitas vezes quando chega nesse quadro no consultório eu peço para avaliar a doença celíaca, vai ter aqueles que têm e vão ter aqueles que não têm. E aí, sem dúvida, a hipersensibilidade tardia, que como você falou, é 8 a 10 vezes mais. Sim. Só que aí você faz o quê? Você vai tirar o glúten, e quando você tira o glúten e recupera, é claro que não é só o glúten. A gente sabe que a pessoa que já está inflamada, que já está nesse quadro, ela já está com o organismo mais sensibilizado. E esse organismo mais sensibilizado, ele vai desenvolvendo outras intolerâncias, outras hipersensibilidades. Porque ele está desgastado, porque ele está inflamado, porque esse processo leva a uma síndrome de má absorção, então começa a entrar em deficiência ou insuficiência de vitaminas e minerais. Então é um processo que vai evoluindo, né? Enquanto você não consegue identificar. Então a gente sabe que o processo é muito mais amplo do que isso. Por isso que também quando você fala, vai tirar o glúten e vai resolver, por que muita gente fala, acho que não é o glúten, porque eu tirei e não melhorei. Não recuperou a mucosa, não tem bons hábitos. Quer dizer, o dano continua lá. E ele demora para recuperar. Aí a pessoa faz um teste de 1 semana, 2 semanas, fala, não é o glúten. Não deu tempo de recuperar, né? Muito bom isso que você falou.
E outras coisas, que muitas vezes tem o leite, muitas vezes tem o aditivo químico, muitas vezes tem o açúcar, muitas vezes tem os adoçantes, que destrói microbiota, que altera a permeabilidade, que inflama o organismo, que tem ação opioide. Então, com certeza, a gente tem que pensar no processo como um todo, né? Inclusive, todas as questões do glúten inseridas nesse contexto, né? Sim, De que pode estar interferindo no paciente, não como uma coisa isolada, né? Que sim, você é vai tudo. neutralizar fazendo fermentação natural, que você vai neutralizar torrando pão, ou que você vai, Pelo amor de entendeu? Deus. Então, E não dá. por falar nisso, né, eu preciso contar para as pessoas, vamos lá. Por que que eu chamei a Denise de novo para conversar? Periodicamente eu chamo ela para conversar. Eu sei que vocês adoram os vídeos meus com ela, tem uma boa visualização depois que eu posto. É o seguinte, uma seguidora minha, ela me mandou inbox num belo, acho que foi sábado à noite. Olha o que esse nutricionista, professor de pós-graduações no Brasil, ele fez, Ícaro. Gente, o vídeo é assim, o cara dizendo, você que gosta do seu pãozinho, sabe? O seu pãozinho, você não precisa parar de comer só por causa do glúten. Porque os polifenóis podem antidotar esse glúten para você. Então, se você tomar com café, por exemplo, pronto. Ou outras fontes de polifenóis. Então, isso é um estudo científico, parará, parará. Quando eu vi aquilo, eu quase infartei. E eu falei, deixa eu ver, antes de falar alguma coisa, deixa eu falar com quem entende, tá? Aí eu mandei para Denise de Carvalho, mandei para vários médicos, mandei para nutricionistas, falei, gente, só eu que estou vendo uma coisa danosa para as pessoas se seguirem isso aqui, sabe? Por quê? Qual a quantidade de café para antidotar um pão? Gente, deve ser 4 litros. A pessoa vai passar mal pelos 4 litros de café, vai ter outros problemas. Qual a quantidade de maçã? Qual a quantidade de uva para antidotar? E aonde tem um estudo dizendo, testamos as quantidades, né, Denise? E antidotamos tanto, está comprovado, essa relação não é danosa por outros motivos e tudo mais. Tá. Aí, quando eu vi as respostas em geral, olha, complicado isso, né? E a Denise me mandou o artigo, ela achou o artigo que fala sobre a possibilidade, o artigo conclui que deve ser estudado mais, que as quantidades devem ser estudadas, que não é uma coisa de 100%, que não é ainda uma coisa que se pode prescrever para celíaco, eu vou extrapolar que não se pode prescrever para sensíveis também. E aí eu falei, gente, deixa eu chamar as duas pessoas que mais entendem desse assunto para a gente conversar. A Denise de Carvalho, que é cirurgiã do aparelho digestivo, né, que eu gosto muito dela, fiz a live com ela. Até logo antes de fazer a live, falei, Denise, e aí? Conseguimos? Conseguimos, marcamos para hoje. E aí, Denise, pelo amor de Deus, comenta aí, eu que estou fazendo tempestade em copo d'água, ou realmente essa orientação é pior do que torrar o pão para neutralizar o glúten? Me ajuda. Então, né, eu falei, vou dar uma olhada no artigo, né, porque alguma coisa, né, ver o que se colocou, né, para ver. E, na verdade, não foi avaliado em humanos, né, só in vitro, é cultura de célula. E, na verdade, se fala um pouco mais da proantocianidina, né, que tem ali nas uvas, na romã, no vinho, e não em nenhum momento nada que você tenha no café ou em outra coisa. Então, fala um pouco das proantocianidinas. Mas, nesse estudo de cultura, a quantidade que eles colocaram desses polifenóis, você não consegue pelo alimento, tá? Então, não é uma coisa que você consegue pelo alimento. E, na verdade, aí nessa situação de cultura de células, que não foi extrapolado para humano, nem para a prática clínica, é uma quantidade extremamente alta, né, de algumas das proantocianidinas presentes aí nesses alimentos. Então, na verdade, é claro que o pessoal está fazendo inúmeras pesquisas para tentar amenizar de alguma maneira, né, esse problema, porque afeta
a vida de muitas pessoas mesmo, né? Então, estão tentando achar alguma coisa, né, que possa melhorar. Mas até hoje, infelizmente, ainda não acharam, né? Ah, tem uma enzima que digere o glúten. Não, não digere, não existe isso, entendeu? Não tem, né? Agora, ela poderia, esses polifenóis poderiam quelar, mas não é uma garantia que você tem quando você faz uma cultura de célula e você está pensando no intestino, que tem de 8 a 11 metros, né? Então, numa pessoa que tem hipersensibilidade, o dano poderia até ser menor, mas num celíaco, que ele não pode nem com traços, nem com respirar, nem com contato. Então, isso é muito sério, né? Isso, na verdade, é a preocupação que a gente tem sempre, né? Com esse ensaio foi um ensaio acadêmico, teórico, ele não tinha um objetivo clínico, terapêutico. São coisas de estudo para ver o que acontece. E a gente sabe que o processo é muito mais amplo, né, do que isso. De tudo que isso pode interferir no organismo, acho que um pouco até pelo que a gente conversou aqui. Então, nas pessoas que têm hipersensibilidade, muitas vezes, se você pega um trigo antigo, agora a gente tem muito, acredito que aí em Brasília também, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê muito isso, os pães de fermentação natural de espelta, que é um trigo antigo, né? Os pães de fermentação natural, até de grão duro, e que, para quem não é celíaco e nem tem alergia mediada por IgE, a hipersensibilidade, esse trigo pode ser bem melhor aceito, porque ele é o natural, ele não foi modificado, a quantidade é bem menor, a fermentação pode ajudar a amenizar. Então, é claro que a gente vai, né? Tem uma coisa bem legal que a gente está encontrando boas opções aqui, é a fermentação natural de trigo sarraceno, que na verdade nem é trigo de verdade, né? Mas ele é trabalhado como um trigo e ele não tem glúten. São coisas bem legais. Então, se por um lado é difícil para as pessoas falarem, meu Deus do céu, o que eu vou fazer sem trigo, né? O que eu vou comer o quê, né? Aquela história assim. Por outro lado, a gente está cada vez com mais opções, muitas opções. Então, e uma coisa que você falou no começo é verdade, porque eu falo assim que antigamente, né, lá na minha época de adolescência, cigarro era uma coisa linda, maravilhosa, era charmoso. E todo mundo acabava experimentando cigarro até para poder se sentir dentro da rodinha, tudo bem. E na década de 60 fazia bem para a saúde. Alguns médicos propagaram isto. É sério, eu te mando depois os outdoors. Sim. Mas aí você tinha aquele que experimentava e não queria nunca mais ver o cigarro. E aquele que experimentava uma vez e não conseguia mais largar. Então, essa sensibilidade aos opioides, ela é diferente. Então, as pessoas que têm uma sensibilidade maior aos opioides, ela tem mais dificuldade de largar, mesmo. Porque realmente é vício. É um processo Sim. que não é para todo mundo que tem essa ação tão forte. E aí, muitas pessoas acabam tendo muita dificuldade mesmo, e muitos profissionais de saúde, muita dificuldade de convencer e de mostrar a importância daquilo. Então, é mais fácil eu acreditar em alguma coisa que me ajude a não me preocupar em ter que tirar o trigo. Certo? Sim. Porque aí, pelo menos, alivia a minha consciência. Né? Eu acho que, de alguma maneira, eu estou ajudando. Tem gente que ainda... estamos terminando a live. Sim, sim, sim. Tem gente que ainda fala que se aliviar a consciência, é tudo na sua cabeça. O glúten vai te fazer menos mal. Eu já escutei essa. Você acredita? Pois é. Enfim, Denise, considerações finais, por favor. E assim, só tenho a te agradecer. Foi uma mega aula. Aprendi várias coisas hoje. Obrigado de coração. E eu tenho certeza que a audiência, pelos comentários também, arrasou e que vão sair muitos multiplicadores daqui hoje para salvar a vida de várias pessoas
com esses dados daqui. Muito obrigado. Então, por favor, me dê a honra de encerrar a live e, se você me permitir, eu vou postar depois no meu site e vou compartilhar. Posso? Claro, claro. A ideia é sempre essa, né? Então, obrigado, Ícaro, por essa oportunidade também. A gente sempre conversa muito que a nossa intenção é sempre tentar passar o máximo possível de informação. As pessoas estão sofrendo muito, as pessoas estão com muitos problemas e que a gente sabe que informações que podem ajudar de verdade é uma maneira de chegar em mais pessoas que a gente não dá conta de atender, né, no consultório tudo. Então, com certeza, eu que te agradeço aí a oportunidade para a gente trocar aí essas informações e tentar passar um pouco mais, né, de informação para a maior número de pessoas possível aí, tá bom? Isso, eu sou cristão e eu acredito que na Bíblia está em vários pontos que a gente precisa compartilhar o que vem ou como dom ou como conhecimento que possa ajudar as pessoas que a gente entre em contato. Então, é claro que nós temos nosso consultório, sabe? Estamos atendendo presencial e online. Sua agenda está mais cheia do que a minha e você merece demais, aprendo muito com você, mas as agendas estão cheias, graças a Deus, mas nem por isso a gente deixa de compartilhar conhecimento para ajudar o próximo. Por questão de missão, todos nós deveríamos fazer isso. E cada um de vocês agora pode compartilhar esse conhecimento e ajudar mais pessoas. Denise, obrigado. Fica com Deus. Um abraço para o seu marido, para o pessoal todo. E obrigada. Aí sucesso também. com o novo livro. Até mais. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.